Olá, bom dia a todos e bem-vindos a este webinar de introdução ao novo produto da linha Info, o Mates 3DX, um novo módulo para a geração automática de ortos verdadeiros. Esta sessão, este webinar terá uma duração aproximada de 45 minutos, que será dividida entre a apresentação e, finalmente, uma sessão para perguntas. E através do painel do GoToWebinar poderão efetuar as perguntas que no final serão respondidas. Se não tiverem a possibilidade de assistir por completo ao webinar, também podem depois receber uma gravação deste webinar. O resumo do webinar é o seguinte: começaremos por ver a linha de produtos Info para fotogrametria. Depois veremos o que é a diferença entre o ortofoto, chamado ortofoto clássico e o ortofoto verdadeiro. Passaremos então a fazer uma introdução ao Mates 3DX, explicando o fluxo de trabalho para a produção de ortos verdadeiros com este produto. Veremos também outra funcionalidade do Mates 3DX, que consiste na geração de 3D Mesh e qual a sua utilidade. Depois vamos ver as principais diferenças no planeamento do projeto, os tempos envolvidos e os requisitos de hardware, portanto, necessários para poderem correr com eficiência este novo módulo. Depois, quais as vantagens da geração de ortos verdadeiros com o Mates 3DX e as desvantagens, as formas de licenciamento e, pronto, finalmente, a referida sessão de perguntas. Bem, em relação à linha de produtos de Info para a fotogrametria, mais para aqueles que não são utilizadores de Info, consiste, portanto, num produto que é o Mates AT, um produto para fazer a aerotriangulação de blocos de imagens de qualquer sensor, sejam de sensores aéreos, sejam sensores de satélite. Portanto, podemos aqui fazer a aerotriangulação de imagens aéreas ou de satélite. Após termos o bloco de imagens aerotriangulado, podemos passar a gerar os modelos digitais de elevação de forma automática com o Mates-T. Depois, com o DT Master Stereo, podemos fazer a edição, a filtragem, a verificação das nuvens de pontos geradas e, editar as nuvens de pontos de forma a obter um modelo digital de terreno que nos vai permitir ortogratificar com o Ortomaster. E, finalmente, com o Ortovista, podemos fazer o mosaico desses ortos com a equalização radiométrica automática, geração automática das linhas de costura e, eventualmente, fazer também a edição dessas linhas de costura com o Sim Editor, que é outro produto que não está aqui, mas é um produto que é também fornecido com o Ortovista. Então, este era o fluxo de geração de ortofotos clássico com os produtos Info para a geração de ortofotos. Temos agora um novo produto, que é o Mates 3DX, e que implementa aqui um novo fluxo de trabalho. Este novo fluxo de trabalho, parte de igual forma do Mates AT para fazer a triangulação dos dados, embora aqui neste caso as imagens de satélite não sejam
aceito porque não tem tanto qualidade suficiente em geométrica, nem em termos de resolução para poder gerar nuvens de pontos suficientemente boas para a produção dos órbits verdadeiros. Portanto, tendo já o bloco de imagens aéreas retangulado, passamos ao Matrix 3DX, onde fazemos a geração automática dos modelos digitais de elevação, dos ortofotos verdadeiros e, opcionalmente, também a geração dos 3D Mesh. Ainda no que diz respeito ao processo de dados obtidos com drones, temos ainda um fluxo que é feito na sua totalidade com o produto OS Master, o qual portanto, permite fazer a retangulação das imagens, a calibração da câmera, o que é muito importante portanto, nesta situação dos dados obtidos com drones. A geração de nuvens de pontos, a sua filtragem, a verificação, que pode ser feita em estéreo também, e portanto, também pode ser feita alguma restituição básica. Passamos depois à produção do mosaico autorretificado e temos também a opção de gerar os 3D Mesh com este mesmo produto, ou seja, um só produto, o OS Master, portanto, cobre todo o fluxo fotogramétrico, no caso dos dados obtidos com drones. Passando aqui a ver o que é a diferença entre o ortofoto clássico e o ortofoto verdadeiro. Portanto, neste caso, portanto, na verdade, o que está aqui representado portanto, é o facto das fotografias serem obtidas através de uma projeção cónica, daí nós vemos portanto, o seu resultado em que portanto, pensando nisto numa imagem, vemos que portanto, as paredes, as fachadas são visíveis na foto, o tronco da árvore. Se estivermos a pensar que temos temos imagens de uma zona urbana, para mais com edifícios altos, verificamos que as ruas muitas vezes não são visíveis. Claro que isto, pronto, muitas vezes é minorizado este problema ao utilizar as partes mais centrais das fotografias, mas pronto, nunca se traduz na produção de um orto verdadeiro como deve ser. E aqui, portanto, no caso da fotografia ser uma projeção ortogonal, isto é o que veríamos, portanto, corresponde de forma simplificada ao que é um orto verdadeiro. Alguns exemplos do que é um orto clássico, um orto verdadeiro, em que, portanto, mais sobretudo no exemplo da direita, vemos que com um edifício alto, portanto, há zonas que estão no chão, ruas, etc., que podem ficar, portanto, escondidas, não visíveis no orto clássico, e que no orto verdadeiro, portanto, o que se pretende é que todas essas áreas sejam perfeitamente visíveis no ortofoto. No processo de ortotificação, pronto, como todos sabem, portanto, o ortofoto clássico utiliza um modelo digital do terreno, enquanto que o ortofoto verdadeiro necessita de um modelo digital de superfície para fazer, portanto, este cálculo do que são as áreas que estão tapadas numa determinada foto, como se pode ver aqui neste exemplo, em que a área aqui a vermelho aparece tapada na imagem esquerda e que na imagem direita a mesma é visível e é feita uma análise utilizando o modelo digital de superfície que permite depois, portanto, ver que esta área está tapada
mas que não está tapada noutra imagem, na imagem direita, e então esse bocado essa área portanto, é trazida da imagem direita de modo a formar o ortofoto de uma forma completa. Na prática, e isto portanto, como se fazia anteriormente, com a linha de produtos Info, partindo das imagens originais, eram identificadas as áreas portanto, escondidas, tapadas nas várias imagens. Esta análise e identificação era efetuada através do AutoMaster para finalmente o AutoVista produzir o orto verdadeiro, portanto, analisando em cada imagem as áreas que apareciam tapadas e nessas zonas as imagens que se sobrepõem são analisadas também, e se em alguma essas áreas aparecem visíveis, portanto, essa parte era trazida dessas imagens e pronto, de forma a produzir um ortofoto verdadeiro sem buracos. Não é? Porque não era habitual produzir ortofotos verdadeiros antes. Por um lado, as nuvens de pontos geradas automaticamente com os algoritmos existentes não tinham suficiente qualidade para produzir um ortofoto verdadeiro, de forma automática, claro. Portanto, podemos ver aqui no lado esquerdo, portanto, em que os edifícios, as bordas do edifício não aparece com a definição correta. Uma forma que existia e que portanto, os produtos da Info já incorporavam já há muitos anos, de poder gerar um modelo digital de superfície apto à geração de ortofotos verdadeiros, era a restituição, portanto, de todo o topo dos edifícios, construções, telhado, etc., para produzir um modelo digital de superfície que, por sua vez, era utilizado então na geração do ortofoto verdadeiro. Bem, esta opção de restituir os topos dos edifícios é uma opção muito dispendiosa, daí que poucas vezes fosse utilizada. Portanto, dispendiosa em termos de tempo, tudo se traduz depois em gastos, portanto, no projeto, e por isso poucas vezes era utilizada. Entrando agora no que é este novo produto, o Matos 3DX, este novo produto inclui todas as funcionalidades do anterior Matos T, DSM para a geração de modelos digitais de superfície e de modelos digitais de terreno, e incorpora também agora a geração automática de nuvens de pontos extremamente densas, com um algoritmo de semi-global matching. Estão aí a referência dos cientistas por trás deste algoritmo, para quem quiser, portanto, saber um pouco mais como funciona este semi-global matching. Faz também a geração automática dos ortos verdadeiros e permite ainda a geração dos meshes 3D através de um plugin, até uma aplicação adicional. Em termos do que é o fluxo de trabalho para a produção de ortos verdadeiros com o Matos 3DX, portanto, partimos onde necessitamos de dados de entrada, um bloco de imagens orientadas, os valores calibrados da câmara ou das câmaras, já que portanto, podemos ter um bloco de imagens obtido, por exemplo, com uma câmara oblíqua, que portanto, uma câmara oblíqua, na verdade, consiste num sistema de várias câmaras, uma câmara nadir ou vertical, e depois as câmaras laterais e traseira, dianteira, e para todas essas câmaras é necessário ter portanto, os valores da sua calibração focal, ponto principal, expressões, etc. Necessitamos, claro, das imagens e necessitamos de orientações externas precisas. XYZ, OMV-FICAP. No caso de não termos
orientações precisas, então teríamos que fazer uma aerotormulação destes dados com o MatchAT ou com outra aplicação que permita obter esses dados com a qualidade necessária para o Matrix 3DX poder produzir bons resultados. Continuando com o fluxo de trabalho para a produção de ortos verdadeiros, a primeira coisa que faríamos seria a definição do bloco a processar, ou um subbloco, ou importando um polígono para efetuar o processamento apenas dentro desse polígono. E depois a parametrização do processo. O tipo de algoritmo a utilizar. E aqui podíamos ver, podíamos selecionar portanto, o algoritmo de Feature-Based Matching, Cost-Based Matching, que são os algoritmos já existentes anteriormente já no MATS-T, que são algoritmos que são portanto, mais rápidos, que geram nuvens de pontos de uma forma muito densas e que para muitas aplicações são suficientes, mas não para a produção do orto verdadeiro. Temos depois a possibilidade de utilizar o algoritmo de Semi-Global Matching 2.5D para a geração de nuvens extremamente densas e filtradas para a produção dos ortofotos verdadeiros, a geração dos ortos verdadeiros e a geração dos 3D Mesh, que é, como disse, tanto uma opção. Temos ainda outro algoritmo que é designado pelo Semi-Global Matching 3D, que permite também gerar nuvens extremamente densas, mas sem filtrar. Ou seja, são nuvens de pontos mais brutas, por assim dizer, e que não são filtradas com o objetivo de produção do orto verdadeiro. Com este algoritmo também é possível gerar os 3D Mesh. Temos aqui 3 exemplos da geração de nuvens de pontos com os 3 algoritmos, em que vemos que aqui à esquerda, com portanto, o Feature-Based Matching, vemos que a nuvem de pontos não é tão densa como podemos ver em cima na nuvem de pontos gerada com o Semi-Global Matching, onde portanto, vemos para além da densidade, a definição das arestas e tudo é muito mais precisa, e depois ainda com o SGM 3D, que portanto, a diferença não é muito grande. O que nós podemos verificar é que no SGM 3D existem mais pontos nas fachadas, e isso não são filtrados como no 2.5, e talvez pronto, nessa situação com o 3D, para a obtenção 3D Mesh, pronto, será talvez a opção mais indicada. Por detrás do que está a acontecer quando nós damos ao botão, portanto, o que ele faz, o que o software faz no processo com o SGM 2.5, portanto, ele começa por efetuar um filtro reduzindo os pontos nas fachadas, fazendo em seguida um melhoramento da definição das arestas, principalmente nos edifícios, construções, produzindo um modelo digital de superfície que, por sua vez, é utilizado na geração automática do ortofoto verdadeiro. Depois de selecionarmos o algoritmo, vamos selecionar então a estratégia, portanto, parametrizar a estratégia a utilizar, em que aqui selecionamos se queremos utilizar se vamos utilizar dados de uma câmara aérea ou câmara oblíqua, quais são as posições lateral ou longitudinal, o número mínimo de modelos em que um ponto correlado tem que ser medido, o número máximo em que o ponto será medido,
a área de sobreposição mínima para que o ponto correlado seja aceite. E depois ainda uma opção para filtrar áreas com baixa textura. Portanto, por exemplo, no caso nas imagens oblíquas, para que as zonas de céu nessas imagens não sejam utilizadas na correlação. Como em todos os módulos de Software Info, as opções por defeito funcionam bem para a maioria dos casos. Portanto, numa primeira fase será portanto, o mais adequado até utilizar as opções por defeito e depois ir ajustando de acordo com a experiência de cada um, modificando os valores. Portanto, no fundo, o que aqui queremos é que, tendo muita sobreposição, que o software não esteja a empregar demasiado tempo no cálculo dos pontos, sem que exista um ganho substancial nisso, portanto, limitando o número máximo de modelos em que o ponto vai ser medido. E, por outro lado, também, e pensando em projetos com pouca sobreposição, que o software não deixe de correlar, portanto, aqui no grau de exigência, diminuindo o grau de exigência, por exemplo, para apenas um modelo, para que o software continue a correlar em áreas em que existe pouca sobreposição. Porquê é que a questão da sobreposição é importante? Então, temos aqui um exemplo que ilustra isso de maneira bastante clara. Portanto, vemos aqui três medições efetuadas em 3 fotos diferentes e vemos aqui a representação da incerteza em Z, representada aqui através de um cilindro, portanto, a incerteza na medição do ponto, e o círculo em baixo representando a incerteza em XY da correta localização do ponto medido. Neste caso, portanto, vamos ver a medição do mesmo ponto feita em 3 fotos diferentes. E esta incerteza, quando combinamos as várias medições, reduz-se substancialmente. Portanto, diminuindo a incerteza da localização do ponto em várias medidas obtidas de vários modelos, conseguimos reduzir essa incerteza e produzir resultados mais precisos e também nuvens de pontos com menos ruído. Temos ainda um outro parâmetro que define até onde é que o processo é executado. Portanto, aqui, sobretudo, o que é que faz sentido utilizar um nível de menor resolução, portanto, na imagem, no overview, ou seja, um overview de menor resolução, apenas no caso que queremos um resultado mais rápido ou se não tivermos capacidade de hardware para utilizar até o nível 0, já que para fazer o processamento até nível 0 necessitamos de pelo menos 32 GB de RAM, enquanto que para fazê-lo até o nível 1 da Overview 1 necessitamos apenas 16 GB de RAM. E pronto, teríamos então portanto, tudo configurado e era apenas portanto, executar o processo ou os processos definidos. Depois de terminar o processo, passamos então ao DT Master, que nestas novas versões integra novas funcionalidades para o efeito de fazer a gestão dos dados obtidos com o 3DX, carregar os ortos, as nuvens de pontos e gerir toda esta informação através de um fecheiro TPix, um fecheiro que já é utilizado quando temos volumes de nuvens de pontos muito grandes. E podemos depois também fazer a ativação, desativar a visualização das imagens, dos ortos e visualizar estatísticas. Portanto, com estas novas opções, nós podemos fazer a edição de algum problema que possamos detectar no ortofoto verdadeiro gerado e então refazer o ortofoto. Portanto, há várias formas de identificar possíveis erros, ou seja, não significa que
que estas zonas que aparecem aqui representadas, neste caso, através de, portanto, a confiança nos pontos gerados, não significa que sejam erros, mas são zonas que podem eventualmente ter algum problema, e esta representação ajuda-nos nesta tarefa de procurar eventuais problemas, neste caso representando a confiança nos pontos gerados. Portanto, já sabemos que nestas situações os principais problemas são em zonas de sombra, de zonas com pouca textura, e é isso que verificamos quando visualizamos esta representação. Podemos também representar a distância ao ponto correlado mais próximo, ou seja, em situações que ele não consegue correlar, efetua uma interpolação. Aqui podemos ver, portanto, quais os pontos que foram interpolados e a distância ao ponto correlado mais próximo. Também a apresentação do número de modelos utilizados para calcular a altura do ponto e ainda a representação do desvio padrão calculado para cada um dos pontos. Ou seja, formas de identificar possíveis problemas no ortofoto verdadeiro. E claro, podemos continuar a utilizar as ferramentas que já existiam para a visualização dos dados, visualização sob a forma de, portanto, ver os números de pontos, de vistas de perfil, ver um modelo, portanto, apresentado em tons de cinzento, ver em estéreo, que, afinal, como dizer, é sempre a forma mais fidedigna de avaliar da correta da correlação dos pontos. Identificando algum erro, então, passaríamos à sua correção e, posteriormente, regenerávamos o orto, visualizávamos o resultado também no DT Master, e se estivesse ok, pronto, estaria terminado o processo. Isto é, portanto, é o processo de geração dos ortofotos verdadeiros com o Matrix 3DX. Em relação à geração dos 3D Mesh, portanto, eles podem ser utilizados, como referi anteriormente, utilizando o algoritmo 2.5D, que gera em simultâneo também o orto verdadeiro, e também com o outro algoritmo, o 3D, que talvez seja mais indicado para esta geração dos 3D Mesh. Vemos aqui, portanto, todas as opções de formatos que é possível utilizar para a geração dos mesh, também para o LOD, portanto, o nível de detalhe, que está um pouco para os mesh, como as overviews estão para as imagens, ou seja, é a criação de níveis de detalhe diferentes, de forma que, dependendo do nível de zoom, portanto, as aplicações possam mostrar diferentes níveis de detalhe dos mesh. Este nível de detalhe e a texturização, portanto, são opções que podem ser utilizadas na geração dos 3D Mesh. É claro que, portanto, para a geração de 3D Mesh, a utilização de uma câmara oblíqua, pronto, traz muitas vantagens. Também é de referir que os mesh necessitam de um plugin adicional para o Matrix 3DX. Então, temos aqui um exemplo de um mesh gerado e o mesh texturizado. Portanto, isto são produtos que são utilizados desde há muito em áreas como jogos de vídeo, animação computadorizada para filmes, realidade virtual, simulação, arquitetura, impressão 3D, etc. E também, cada vez mais, na modelação 3D de cidades, para, por exemplo, analisar linhas de visão, áreas ocultas e visíveis desde um ponto, áreas inundáveis, cadastro 3D, que é também uma área que está, portanto, em grande expansão. E passamos agora a ver, portanto, quais são as principais diferenças no planeamento do projeto. Se nós queremos utilizar, portanto, o Matrix 3DX. Como, portanto, já foi referido,
a geração automática de óculos verdadeiros, portanto, requer maiores sobreposições. Portanto, estamos a falar, no caso de estarmos a utilizar uma câmara na ADIR, uma câmara vertical, de utilizar sobreposições de 80-40 em áreas rurais, 80-60 em áreas urbanas, ou 80-60, portanto, isto aqui deveria ser mais 80, talvez 80 áreas urbanas com edifícios muito altos. No caso, estamos a utilizar uma câmara oblíqua, portanto, o 80-60 cobriria, portanto, a maioria das situações. Como já referi também, portanto, para a geração de 3D Mesh, em áreas urbanas é muito importante a utilização de uma câmara oblíqua. E, portanto, câmara oblíqua com uma câmara fotogramétrica com bastante qualidade, uma câmara calibrada, portanto, temos resultados bastante bons utilizando Osprey, outra câmara Osprey, por exemplo. Em relação aos tempos, portanto, aqui a percentagem de tempo de cada um dos processos. Portanto, basicamente, o processo que leva mais tempo portanto, é a geração das nuvens de pontos e a filtragem para a produção do modelo digital de superfície e também a geração dos meshes. Embora, pronto, os meshes é uma opção, não é necessário para a geração do ortofoto verdadeiro. Alguns exemplos também aqui de processos e dos tempos de cada um dos processos dentro do processo total, utilizando um computador que não é muito potente, um computador apenas com 8 cores. Vendo aqui, por exemplo, o exemplo de Ávila, com 120 imagens, temos um tempo total de 41 horas para o processamento de todo do orto verdadeiro e também dos 3D Mesh, mesmo eliminando os Mesh, é algo que, portanto, leva algum tempo, mas o que temos que pensar aqui também é que não apenas, portanto, seria um processo totalmente automático e que não necessitaria de nenhuma edição do DTM para depois produzir os ortos. Portanto, é um processo totalmente automático e obteríamos um produto já final para entregar ao nosso cliente. Em termos dos requisitos de hardware necessários para correr confortavelmente o 3DX, necessitamos de pelo menos 32 GB de RAM e eu recomendaria 64 GB para mais se quisermos gerar os meshes. Processadores rápidos, claro, e com muitos núcleos. Em todos os módulos Info permitem correr em paralelo até 24 processos, portanto, ter um partido de até 24 núcleos, e isto é um fator de grande importância, principalmente no que se refere ao Matrix 3DX. Discos rápidos, também é importante, utilizar discos solid state, SSDs, e temos também que, portanto, isto está a ser ainda testado, mas no futuro também será oficializado ainda o suporte de Graphic Processing Units, portanto, GPUs, no processamento destes dados, o que também é muito importante, principalmente na geração das nuvens de pontos. Vantagens e desvantagens da geração dos ortofotos com Matrix 3DX. Ora bem, o ortofoto verdadeiro é por si mesmo uma grande vantagem e que, portanto, eu penso que chegará o dia em que nenhum cliente vai aceitar o fornecimento do ortofoto clássico. Portanto, é um processo muito automatizado e evita o esforço de edição manual do modelo digital de terreno necessário à geração do ortofoto clássico. Como desvantagens? Desvantagem, portanto, é a necessidade de voar com mais sobreposição lateral, já que, portanto, a longitudinal, no fundo, se traduz apenas em, portanto, obter mais dados, mais fotos, espaço em disco, isso. Mas a sobreposição lateral implica ter que voar, portanto, mais fiadas. E isso também se traduz em gastos adicionais. Portanto, há que ter isso em conta. E também há que ter em conta que o hardware necessário para correr
o Matrix 3DX, portanto, tem que ser mais potente. Portanto, estamos a falar de investir em hardware mais potente para poder confortavelmente correr a aplicação. Em termos de licenciamento, portanto, tal como os restantes modos do Software Info, também está disponível para licenciamento perpétuo, para venda, ou para aluguer por um período mínimo de 3 meses. De referir também que existem preços especiais para os clientes do MATS-T que tenham manutenção ativa. E pronto, chegamos à sessão de perguntas e respostas. Portanto, era isto que eu vos queria apresentar. Vamos ver se há alguém que tenha alguma pergunta para fazer sobre esta introdução ao Matrix 3DX. Vamos esperar um pouco a ver se existem perguntas. Portanto, como já referi no início, se não tiveram possibilidade de assistir ao webinar na sua totalidade, posteriormente será enviado um e-mail com um link para acederem à gravação do mesmo. Bem, parece que não existe nenhuma pergunta. Se depois necessitarem de esclarecer alguma questão, já sabem que podem entrar em contato connosco. Ok, temos aqui uma pergunta. Bem, em relação aos preços, estamos aqui a perguntar em relação aos preços, eu preferiria, portanto, responder a essa questão por um e-mail pessoal. Portanto, temos uma pergunta aqui do Orlando Jesus, da Município. Eu depois respondo por e-mail pessoal portanto, à questão dos preços. Não existindo aqui mais nenhuma questão, damos por terminado este webinar. Portanto, agradeço, portanto, obrigado por terem assistido e se necessitarem de obter mais alguma informação sobre este produto ou os vários produtos Info, podem entrar em contato comigo com este e-mail. Muito obrigado e tenham um resto de bom dia e até um próximo webinar.